Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Esse é o podcast do canal Remanescente. Eu tô gravando aqui do carro mesmo, parei o carro aqui para gravar para vocês. Eu venho meditando, de o que a gente pode fazer para o avanço do Evangelho, o que a gente pode fazer para o avanço da implantação do Reino de Deus aqui nessa terra ainda, Então, eu percebo que a gente não precisa de muita tecnologia, a gente não precisa de muita preparação, assim, quando eu digo de recursos, Eu acredito que sim, preparação do nosso espírito, sim. Não podemos fazer as coisas de qualquer maneira, com certeza, ainda mais com a obra dedicada ao Senhor. Mas quando eu falo com relação a recursos, é assim, o recurso que nós temos, O que você tem de recurso na sua mão? É apenas um celular, não é um celular de tecnologia avançada, mas você consegue ainda atingir pessoas pela sua rede social, você consegue pregar a mensagem por ali, que assim o faça. Infelizmente a gente vê muitos irmãos nas redes sociais debatendo sobre coisas fúteis, ou expondo as suas carnalidades. A sensualidade, ela tem tomado conta das redes sociais. A sensualidade, ela tem, infelizmente, ela vem avançando, nas redes sociais. Por quê? Porque o próprio ser humano, ele dá vazão a isso, ele dá importância. Debates políticos, debates religiosos, Não estou dizendo debates cristãos, estou dizendo debates religiosos mesmo, também tomam conta, e aí a gente vê as pessoas se pronunciando. Agora, na defesa do Evangelho, muito pouco a gente vê. Se você tiver dúvida quanto ao que eu estou falando, é só colocar um vídeo impactante de famoso, de pessoas famosas, Esse vídeo vai ter muita repercussão. É só botar uma discussão política, esse vídeo também vai ter muita repercussão. Agora coloque um estudo da palavra de Deus, de uma pessoa simples. Muitas pessoas não querem dar bola, não tem curtida, não tem compartilhamento, e muito poucas pessoas se importam com isso. Mas a gente tem que fazer nosso papel, nós ainda assim temos que cumprir a nossa missão, por mais que seja para uma pessoa, para duas pessoas que vão assistir, essa pessoa que importa. Então, enquanto tiver uma pessoa que está recebendo e absorvendo a mensagem que você estiver pregando, já valeu o teu evangelho, já valeu o teu esforço. É para essa pessoa, é com essa pessoa que Deus se importa, entende? Porque nós somos ferramentas nas mãos do Senhor. Nós somos somente a casa do Espírito Santo. Então, por mais que os nossos recursos sejam escassos, com a ferramenta que a gente tem, a gente cumpre a missão e prega. E aí a outra parte que não cabe a nós, cabe ao Espírito Santo de revelar. Então, que possamos ser ferramentas. E hoje estou muito alegre aqui porque estou trazendo um irmão que ele não tem canal no YouTube, ele não tem repercussão, ele não é famoso, ele é só um servo do reino, como assim mesmo ele se intitula, ele é um servo do reino. E esse irmão, ele tem trazido mensagens maravilhosas no Facebook. E aí você pode estar se perguntando, mas ele deve ter muito tempo para fazer isso, Pasmem, esse irmão, ele tem um recurso de tempo muito escasso. E dentre esse recurso, ele ainda assim faz a obra do Senhor. Hoje eu tenho a alegria de compartilhar um áudio que eu recebi dele. Assim como ele compartilhou comigo, ele deve ter com certeza compartilhado com outros contatos. E a mensagem que ele traz nesse áudio é maravilhosa. Então eu vou parar de falar aqui e a partir de agora vocês irão ouvir o nosso irmão Wagner, que ele tem o mesmo nome que eu. Vocês irão ouvir aqui a mensagem do irmão Wagner. E abaixo aqui desse vídeo,
que você está vendo no YouTube, ou desse áudio que você está escutando no podcast. Eu vou deixar aqui um link também que você pode ser direcionado para o Facebook dele. Sim, ele tem um Facebook, não é nem uma página, é o Facebook dele. Você vai lá no Facebook dele, adiciona ele e seja abençoado, porque a palavra que ele tem é verdadeira. A palavra que ele tem é linda e é limpa. Então que você possa ser abençoado por esse varão, por esse irmão que está sendo usado por Deus, dentre os recursos que ele tem para compartilhar toda a sabedoria que Deus propôs a ele, ok? Eu vou deixar agora, a partir de agora, vocês ficam com o áudio do irmão Wagner, que possa meditar em todas essas sábias palavras. Graça e paz, irmãos. Eu vou deixar uma gravação aqui bem rápida, só para que nós possamos atentar num detalhe muito importante que o Espírito do Senhor ministrou poderosamente ao meu coração ontem de tarde. Vivermos para sermos bênção às pessoas. Quantos lembram em Lucas 5, que quando Pedro fez aquela pesca maravilhosa, Deus quis ensinar para Pedro ali de que ele foi chamado para ser pescador de homens. Em Gênesis 48, se eu não me engano, acho que é 48, quando Jacó estava abençoando os filhos de José, Efraim e Manassés, ele disse que as multidões que seriam alcançadas por causa da promessa que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó, e que foi para o filho mais novo de José e Efraim, que significa duplamente frutífero, falando acerca da frutificação, ali está escrito que as nações seriam alcançadas como peixes. Então, queridos, o negócio de Deus são pessoas. E nós precisamos compreender que estamos aqui para sermos pescadores de homens. Cada um com a estratégia que Deus colocou no coração. Eu posso alcançar vidas através da internet. Outros irmãos podem alcançar vidas pessoalmente. Outros irmãos podem alcançar vidas através de um trabalho evangelístico. Enfim, queridos, isso não quer dizer que eu também não possa alcançar vidas pessoalmente. Porque, na verdade, o nosso comportamento vai fazer toda a diferença. Às vezes, nós não falamos nada sobre Bíblia para ninguém, mas o comportamento em si vai fazer com que as pessoas enxerguem Deus na nossa vida. Isso eu tenho experimentado no meu trabalho, né? No meu trabalho eu quase não falo da palavra porque, antes de mais nada, eu sou profissional. Eu sou pago para trabalhar, né, meus irmãos? Mas tem os horários antes do trabalho, que eu sempre chego mais cedo. Tem o almoço, né, que volta e meia, quando eu não estou gravando, às vezes eu converso com alguém, né, e até mesmo durante o dia, né, alguém chega lá no meu escritório para poder fazer alguma coisa e pergunta bem rápido, mas é pouco, né? A minha iniciativa de falar da palavra não tem lá no trabalho, porque, repito, sou pago para produzir, né? Embora nós temos sempre um tempo durante o dia, porque ninguém é louco de ficar 100% só trabalhando. Isso faz mal até para nossa mente, né? E isso o chefe sabe muito bem, que é a necessidade de vez em quando nós pararmos um pouco, tomarmos um cafezinho, relaxarmos, né? E nesse íntere a gente acaba, né, falando um pouco, enfim. Mas eu não tomo essa iniciativa. Na verdade, quando alguém pergunta para mim lá quando eu falo de um pouco da palavra no trabalho, é porque alguém chegou para mim, tomou a iniciativa e perguntou. Mas o que me deixa mais feliz é o comportamento, o respeito que eles têm por mim por causa do comportamento, e isso faz toda a diferença. Mas todos nós temos estratégias para ganhar almas. Amém, queridos? Para poder ser bênção na vida das pessoas. Queridos, nós nascemos com esse propósito.
E nós não devemos nos desanimar com isso. Eu tenho sempre essa premissa: se eu vivo em função de ser bênção para outras pessoas, a depressão nunca vai me alcançar. Nunca. Nunca. Ah, mas Wagner, Elias ficou depressivo. Mas ali Deus repreendeu Elias, né? Foi uma fraqueza de Elias, né? Claro que em Tiago capítulo 5 está escrito que nós somos homens sujeitos às mesmas paixões que Elias. Possa ser até mesmo que de vez em quando a depressão queira nos pegar, mas, queridos, ela não pode dominar a nossa vida. Ela vem, ela quer entrar no nosso coração, ela quer ter espaço, mas por causa da palavra de Deus e do nosso senso de propósito, essa depressão ela não se estabelece na nossa vida. Não fica, ela vai embora. Por quê? Porque nós vivemos, queridos, para poder ser bênção para as pessoas. Em Lucas 16, o Senhor Jesus falando acerca das riquezas de origem iníqua, Jesus falou que as riquezas, olha só, queridos, o dinheiro que vem na nossa mão, o sistema financeiro deste mundo é de origem iníqua. E Deus fala, vocês usam das riquezas de origem iníqua para poder ganhar amigos, para que estes vos recebam nos tabernáculos eternos. Então, tudo que nós fazemos é em prol de outras pessoas. Nós precisamos ter isso em mente, nós precisamos ter isso em alta no nosso coração. Porque quando nós vivemos para ser bênção, nós não vamos nos frustrar, queridos. Quantos e quantos abandonam suas congregações porque não são correspondidos? Mas quando você vai numa perspectiva contrária de não querer receber, mas de querer ser bênção, é óbvio que nós vamos receber, mas a perspectiva vai nos manter de pé. Porque ainda que não fôssemos correspondidos, nós vamos permanecer firmes, porque eu não fui para lá para receber, eu fui para lá na perspectiva de dar. É óbvio, queridos, quem dá sempre vai receber. É uma lei universal que Deus estabeleceu. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Esse é o princípio. Agora, com relação ao relacionamento com pessoas, é claro, vamos ter situações em que não seremos correspondidos, mas é aí que nós vamos ter que permanecer firmes, nos desgastando cada vez mais em prol dessas pessoas. É nesse texto aqui que o Espírito me chamou a atenção. Porque tem momentos que dá vontade de desistir, queridos, porque por causa da falta de resposta. Mas Deus falou o quê? Para Paulo, inspirou Paulo a fazer. Em outro texto que eu estou lembrando agora, que o Espírito está me lembrando agora, se eu não me engano é Atos 16, ele falou: Paulo, não desanime, porque eu tenho muito povo nessa cidade. A perseguição estava imensa, queridos, a pressão estava muito grande. E para o Espírito de Deus falar para o Paulo dessa forma, porque Paulo estava pensando em abandonar aquela cidade. Mas o que o Espírito falou para Paulo? O próprio Senhor Jesus em Espírito: Paulo, não desanime, porque ainda tenho muito povo nessa cidade. E ele entendeu. Tanto que em 2 Coríntios capítulo 12, versos 14 e 15, ele estava chamando a atenção da igreja de Corinto porque elas não estavam correspondendo com o amor que Paulo tinha para com eles. E nesse contexto ele fala aqui no verso 14 e no verso 15: agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez, e não lhes serei um peso, porque o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Totalmente contrário, né, querido? Na grande maioria da liderança nos dias de hoje. O que eles se preocupam mesmo são com os bens e não com as próprias pessoas, porque se importassem com as pessoas, agiriam totalmente diferente, né? Pastor que não tem cheiro de ovelha não é pastor, né, queridos? O pastor, ele cuida, ele está junto das ovelhas, ele dá a sua vida pelas ovelhas e não mata as ovelhas para poder ter coisas. Então aqui ele está falando exatamente o contrário, do oposto da grande parte da liderança de hoje. Porque o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos.
Eu não quero que vocês ajuntem riquezas para mim, meus filhos espirituais. Eu tenho que juntar riquezas para vocês. Olha só, queridos, o contraste. Assim, verso 15. De boa vontade, meu Deus. De boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei ainda mais pessoalmente. Por que eu vou me desgastar ainda mais? Porque eu te amo, eu amo vocês. Eu sei que vocês foram comprados por um preço altíssimo, que foi o sangue de Jesus. Vocês não são minhas ovelhas, são ovelhas do sumo pastor. Eu sou apenas um mordomo dele. Eu tenho que cuidar bem de vocês. Aí ele fala, gastarei tudo que tenho e também me desgastarei ainda mais pessoalmente. Visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Ou seja, ainda que o povo não estava correspondendo ao amor de Paulo, ao invés de se vingar e abandonar, não. Ele se desgastava ainda mais em favor de uma igreja que não estava respondendo o amor que Paulo tinha por eles. Eram ingratos em determinados pontos. E aí, queridos? Que exemplo, né? Romanos capítulo 9, apóstolo Paulo desejava ser separado de Cristo para que pudesse, através dessa separação de Cristo, alcançar alguns dos seus patriotas, alguns dos judeus para Cristo, devido ao amor que ele tinha por almas, queridos. 1 Coríntios 9, versos 19 a 27. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos. Olha aí, queridos. Eu fiz-me escravo de todos. Com qual propósito? Para ganhar o maior número possível de pessoas. Se fez escravo de todos. Para poder ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei. Ele está falando acerca da lei, dos ritos cerimoniais que nós já aprendemos, né? Por causa do funcionamento do templo, a circuncisão, para poder participar de todos aqueles ritos que em Cristo Jesus foram abolidos. Não a lei dos mandamentos, né? Aqueles dos mandamentos, dos 10 mandamentos que resumem todos os mandamentos morais. Porque o apóstolo Paulo, se ele falasse que estava livre dessa lei, ele seria muito hipócrita, porque o tempo todo nas cartas ele está exortando a igreja a não voltar a praticar as obras da carne e andar em santidade, né? Então, para os que estão debaixo da lei, esses judeus, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei. Estou lembrando aqui que o apóstolo Paulo chegou a fazer voto de fariseu, né, rapando a cabeça. O apóstolo Paulo teve que circuncidar Timóteo para poder, queridos, olha só, era uma fase de transição de alianças, era para poder ganhar o maior número possível de pessoas. Eu não vou pregar naquela igreja porque aquela igreja está errada, um monte de coisa. Não, se for chamado, vai pregar. Se faça de tudo para poder ganhar o maior número possível de pessoas. Se alcançar uma vida naquela igreja que está toda errada, valeu ou não valeu a pena? Claro que valeu. O preço de uma alma é tremenda. É preciosíssimo o preço de uma alma, queridos. Não prego naquela igreja. Por que não? O apóstolo Paulo se fez de tudo para poder ganhar o maior número possível de pessoas. Por que a gente não pode fazer também? Está conseguindo compreender o espírito, queridos? Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, dessa lei dos ritos cerimoniais, a fim de ganhar os que estão debaixo dessa lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo. Há uma lei, queridos, a lei do Espírito de vida. Essa é uma lei, toda lei é uma ordenança, mandamentos. Amém, queridos? Instrução para que nós possamos andar em justiça, em retidão. Então, na nova aliança, há uma lei. A lei dos mandamentos morais não foram abolidos por Cristo. Os 10 mandamentos, que resumem todas
os mandamentos para que possamos andar em santidade não foram abolidos por Cristo. Ele continua, a fim de ganhar os que não têm lei, os gentios, né? Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Estou lembrando aqui também de Atos capítulo 17, que o apóstolo Paulo, ele estava andando lá na Grécia, em Atenas, e ficou com o espírito dele perturbado, né? Com tanta idolatria. E Deus deu uma estratégia para ele. Ele achou lá o altar escrito ao Deus desconhecido. Opa, esse Deus que vocês não conhecem é o Deus que criou todas as coisas, é o único Deus verdadeiro. E assim ele foi, queridos, usando de estratégia, ou seja, se fazendo, né, escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. E ali naquele discurso, alguns seguiram a ele. Mas a cidade em si, por causa de alguns judeus que odiavam Paulo, perseguiram Paulo, enfim, houve um tumulto, mas ele conseguiu persuadir alguns, queridos, se fazendo escravo de todos, usando de estratégia, amém, queridos? Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar o quê? Alguns. É o que o Espírito sempre fala para mim, Wagner, esse teu trabalho no WhatsApp, no Facebook, se você alcançar uma pessoa, 2, 3, já valeu a pena o trabalho, já valeu todo o esforço, já valeu toda a perseguição que você teve. Valeu a pena porque você conseguiu alcançar algumas pessoas. É o que o apóstolo Paulo entendia. Eu me fiz de escravo de todos para poder ganhar alguns, queridos, o maior número possível de pessoas. E ele fala aqui, no verso 22, né? Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Verso 24. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem um prêmio no contexto de quê, queridos? De se esforçar para poder ser bênção no maior número possível de pessoas, na vida do maior número possível de pessoas. Tá vendo como nós lemos no contexto, nós compreendemos melhor? Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Olha aí. É isso, queridos. Esse que está escrito em Daniel 12. Acho que é verso 3. Aqueles que muitos conduzirem à justiça, estes brilharão como estrelas e eternamente. Exatamente, o apóstolo Paulo fez de tudo para poder conduzir muitos à justiça, e ele sabia que nesse esforço dele, ele alcançaria uma coroa que duraria para sempre, em tudo se dominando, queridos. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Eu não estou combatendo inutilmente. Eu sei que o meu galardão está garantido. Eu sei que muitas pessoas me receberão nos tabernáculos eternos por causa desse esforço que eu estou fazendo. Aí ele fala, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado, porque tem que haver também obediência. Não adianta pregar algo sem viver. É isso que está escrito em Romanos, capítulo 2, que ele mesmo escreveu, Paulo. Né? Se eu prego que não se deve furtar, eu furto. Que se eu prego que não se deve roubar, eu roubo. Enfim, adulterar, eu adultero. Então, se eu estou ensinando a verdade, mas não pratico essa verdade, não penso eu que escaparei do juízo de Deus. Então, nós precisamos nos qualificar, queridos, andar em santidade para termos autoridade para poder ensinar. Porque de que adianta ganhar o mundo todo e ganhar a nossa alma, né? O apóstolo Paulo, para o seu filho na fé, Timóteo, ele fala, tende cuidado de ti mesmo, Timóteo, para que você possa salvar não só os que te ouvem, mas como a ti mesmo. Amém, queridos? Para finalizarmos, 2 Timóteo 4, 16 a 18, o apóstolo Paulo, mais uma vez, não foi retribuído da maneira como ele amava. Olha só, ninguém me assistiu, Timóteo, na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. O apóstolo Paulo está escrevendo aqui no final da sua vida, ele já estava na iminência de ser martirizado, queridos. E ele falou aqui, na minha primeira defesa, ninguém esteve me assistindo.
todos me desampararam. Que isto não lhes seja imputado. Mas ao invés de ficar depressivo, triste, ninguém me ama, ninguém retribui o que eu fiz, olha o consolo de Paulo. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. O Espírito Santo estava com Paulo. O Espírito que é o Senhor, ou seja, o Espírito do próprio Senhor Jesus Cristo, a presença de Jesus Cristo estava com ele. O Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação. Ele não fala isso? Ai de mim se não pregar o Evangelho? Então é isso. E a todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. E a quem seja glória para todo sempre. Amém. Então o apóstolo Paulo, ele receberá os frutos do seu trabalho, a coroa da vida, a coroa da justiça, a coroa de glória, a recompensa na ocasião da volta de Jesus, para que ele possa reinar com Cristo nesta terra por 1000 anos e depois com o Pai e o Filho para toda a eternidade após o milênio. Então conseguiram compreender, queridos, como é importante nós vivermos em função das outras pessoas? Então faça isso. Adquira esse hábito. Todo dia que você acordar, pergunta para Deus: Senhor, o que eu posso fazer para ser bênção para outras pessoas? Foca em ser para outras pessoas. Foca em fazer para outras pessoas. Ainda que não sejamos retribuídos, mas o Senhor está nos assistindo. E o nosso Pai, que nos vê em secreto, nos recompensará. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe.